A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao canal Cristo Verdade que Liberta. Aqui é a missionária Vitória. Eu quero deixar para você nessa hora uma palavra de reflexão vindo do trono da graça. Antes de tudo, eu peço a você que compartilhe o nosso canal, que se inscreva, que curta o nosso canal para que essa obra missionária possa expandir e chegar até os confins da terra. Seja o nosso parceiro missionário contribuindo, compartilhando, e se inscrevendo no nosso canal. A palavra que eu quero deixar aqui hoje de reflexão está lá em Jeremias, no capítulo 29, do versículo 10, que diz assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos da Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele fala: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vemos o contexto, aqui é uma carta que Jeremias, escreveu aos cativos de Babilônia. E essa palavra, trazendo para nós nos dias de hoje, nós somos, estamos aqui nesse mundo de passagem, como cativos também. Mas nós temos uma promessa de Jesus. Não sabemos quantos anos nós vamos viver, aqui eles falam aqui que eles vão ficar aqui por 70 anos nessa terra de Babilônia. Mas que Jesus viria um dia, Deus iria cumprir a palavra, a promessa na vida deles. Porque os pensamentos, Jesus fala, porque bem sei os pensamentos que penso de vós. Qual é o pensamento que Jesus pensa para nós, o povo dele? Jesus veio para nos resgatar. Deus enviou o teu filho Jesus para nos resgatar da Babilônia, para nos resgatar do pecado, desse mundo onde jaz o maligno. Estamos aqui de passagem, não sabemos quanto tempo, se é 70 anos, se é 80, se é 30, se é 10, mas nós viemos aqui de passagem. E Deus sabe o propósito dele para cada um de nós. Qual é o propósito de Deus para nossas vidas? O propósito de Deus para nossa vida é um propósito de salvação. Um propósito de nós voltarmos a ser filhos dele, voltarmos a ser não só criaturas de Deus, mas sermos filhos para herdar a terra prometida, que antes nós tínhamos, quando no fundamento da terra, Adão e Eva, eles moravam no paraíso, e veio o pecado, e eles perderam nós, juntamente com eles, a humanidade, nós perdemos essa oportunidade de morarmos no paraíso novamente com Deus. Mas Deus não desistiu das primícias deles, que somos nós, a humanidade. Deus enviou o teu filho Jesus, que veio, pagou na cruz por nós, morreu por nós, nos resgatando de volta, para que nós possamos voltar ao paraíso, a voltar a morar com Jesus no paraíso. E o que nós estamos fazendo? Quais são os nossos pensamentos? Qual é o pensamento de Deus para nós? Ele fala, porque assim diz o Senhor, que os pensamentos, bem sei, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. O pensamento dele para nós é pensamento de bem e não de mal. Deus tem um propósito para cada um de nós. Muitas vezes, algo que nós desejamos, que nós almejamos, não são realizados. Nossos planos às vezes são frustrados. E nós não entendemos o porquê. Mas se você confia em Deus, se a tua vida está pautada na presença de Deus, se você é uma pessoa que entregou seus caminhos ao Senhor, é Ele quem cuida da tua vida. Nada acontece na nossa vida se não for pelo querer a vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, da maneira nossa, Nós queremos, não vai dar certo desse jeito, mas nós não sabemos o pensamento de Deus para nós. Ele tem um propósito para nós, para dar o fim que nós desejamos, é a maneira dele, ele trabalha do jeito dele, da maneira dele. Muitas vezes você está sendo decepcionado em alguma área da sua vida, no trabalho, na vida sentimental, qualquer área da sua vida, algo que você queria fazer e não deu certo para você fazer, você está frustrado, e eu falo para você nesta hora, não fique frustrado, porque Deus sabe os pensamentos dele para com a sua vida.
E o propósito dele para nós é nos dar um fim de bem e não de mal. Eu quero deixar essa palavra nessa tarde para você, nessa hora para você. Que você se firme com Jesus, olhe para Jesus, busque a Ele, porque aqui ele fala, ó, porque bem sei os pensamentos, e mais na frente, o versículo 12, ele fala, então me invocareis, ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O que Deus quer de nós? Ele tem um propósito para nós. Qual é esse propósito? É chegar a nós e nós chegar a Ele. Então é para nós ir até Jesus, ir até Deus, orar, invocar o nome de Deus, saber que Ele é justo, saber que o nosso Deus é grande, que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais além, abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. O que Deus quer de nós é que nós chegamos a Ele, invocamos a Ele, né? Pedimos a Ele com fé, ir até Ele, orar. Ele fala, e eu vos ouvirei. Deus fala que os ouvidos dele não estão tampados e nem as mãos dele encolhidas para nos abençoar. A mão dele está estendida para abençoar a qualquer um de nós que clamar, que pedir. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Eu não sei a dificuldade que você está passando. Eu só falo para você. Os pensamentos de Deus para você são pensamentos de bem. Invoca a Deus. Ora. Busca Ele e Ele vai te ouvir. Não desanime, não desista. O propósito de Deus para a sua vida é a salvação. E a nossa salvação está em Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Não deu certo hoje, não vou desesperar. Eu vou orar, vou pedir a Deus graça, vou pedir discernimento. Se não deu certo, foi pela vontade dele, porque ele quer para mim, os pensamentos dele para mim é pensamento de bom, o pensamento dele para nós é pensamento de bênção, pensamento para nos dar o bem. Guarda essa palavra no teu coração. Os pensamentos de Deus para conosco, né? Não são os mesmos pensamentos. Lá em Isaías também 55 ele fala que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então vamos confiar em Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Qual é o propósito? O propósito maior que nós temos é a nossa salvação. Porque nós estamos aqui de passagem. Nós não vamos continuar nesse mundo. Nós fomos resgatados por Jesus para estar morando novamente no paraíso, na Nova Jerusalém. A humanidade tem que entender que aqui não é a nossa morada. Nós estamos aqui de passagem. Guarda essa palavra no teu coração, aceita Jesus, entrega seu caminho para o Senhor, tira todos esses pensamentos de depressão, de ansiedade, preocupação excessiva, né? Hoje em dia está tendo síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Não, Deus não quer nada disso para nós, Ele quer que nós confiamos nele, entregamos o nosso querer e o nosso viver, porque o mais Ele faz, porque o pensamento dele para nós é de bênção. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos dando graça, para que nós possamos entender o propósito de Deus para nossas vidas, que é propósito para a salvação. Muitas vezes você fez um plano de viagem, não deu certo. Não fique frustrado. Não fique, continua a vida, continua levando, tudo é no tempo de Deus, tudo tem um tempo determinado. Quando nós seguimos os propósitos de Deus, aquilo que Ele nos ensinou, nós temos uma vida de bem nesse mundo. Nós temos que saber viver nesse mundo de tribulação. E para saber viver nesse mundo de tribulação, nós temos que estar com Jesus, com Deus, sendo direcionado por Ele. Ele falou para mim, Ele falou para nós, né? Lá em Mateus, no capítulo 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Nós temos que aprender com o nosso Jesus. Nós temos que seguir o nosso Senhor Jesus. Olhar para Ele. Se fosse Jesus no meu lugar, como Ele agiria? Se fosse Jesus nessa situação, como Ele agiria? Ele nos deixou exemplo. Então vamos seguir esse exemplo. Vamos servir ao nosso Deus com alegria. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega suas causas, seus problemas ao Senhor. Foca em Deus. Porque tem muitas pessoas que estão focando nos seus problemas,
e se esquecendo que Deus é bem maior do que esses problemas. Aquilo que para nós é impossível, que parece que não tem como nós resolver, Deus resolve por nós. Aquilo que eu não posso fazer, que vocês não podem, que nós não podemos fazer, Deus faz. Se for do querer e a vontade dele, o sobrenatural dele acontece na vida daqueles que buscam. Ele fala: ireis a mim e orareis, invocareis o meu nome e eu vos ouvirei. E quando ele nos ouve, o milagre acontece na hora e no momento dele. Amém? Toma essa palavra, fica firme, não fique ansioso, ansiosa, não entre em tristeza. Deus é alegria, Jesus veio para nos dar alegria. Nesse mundo temos aflições. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus naquela cruz venceu por nós e nele nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Toma posse dessa palavra. Viva feliz, viva com Jesus. Ele é que nos ajuda a vencer a todos os dias. As aflições desse mundo ele já venceu por nós lá na cruz do Calvário. Nós estamos agora com o jugo dele é leve e suave. O mais pesado ele já levou por nós lá na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, você que está recebendo essa palavra, que Deus possa falar forte ao teu coração, que Deus possa tocar na tua alma, e que você venha entender que você precisa viver, você precisa ter vida. Se Deus te trouxe a esse mundo, é porque um propósito ele tem com a sua vida neste mundo. Procure entender qual o propósito de Deus para com a sua vida. Porque em meio a 3 milhões de espermatozoides, você foi escolhido para vir nesse mundo, você foi escolhida para vir nesse mundo. Se você foi escolhido, é porque Deus tem um propósito com você. Toma posse da vida. Se Deus te deu a vida, cuida da sua vida, cuida dessa vida que é única. Ela é passageira nesse mundo. Vamos viver bem. Repreenda tudo aquilo que queira causar dano à tua alma, à tua vida. E viva bem com Jesus. A Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Se nós somos templo do Espírito Santo de Deus, aquilo que não é de Deus não pode entrar na nossa vida, na nossa alma. Só vai entrar o que é de Deus. Nós somos templo dele. E quando nós somos templo do Espírito Santo de Deus, o mal não prevalece na nossa vida. E você orando e buscando por você, pela nossa família, nós orando, buscando por nós e pela nossa família, Deus cuida. Deus nos ajuda a vencer nesse mundo. Porque nós vamos adquirindo a cada dia o fruto do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos o fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5:22, que é o amor, a paz, a bondade, a benignidade, né? A paciência, a fé, a tolerância, o domínio próprio, são frutos do Espírito que nos ajuda a viver nesse mundo. Quando nós temos esse fruto, nós aprendemos a viver nesse mundo e ter paz. Jesus nos chamou para a paz. A minha paz vos dou, não vos dou como a paz do mundo, porque a paz do mundo depende de circunstâncias. Se tudo está bem, eu estou em paz. Se não está, eu não estou, não. Mas com Jesus, a nossa paz é constante. Na tristeza ou na alegria, nós temos uma paz dentro de nós, que nos faz vencer os dias de luta, os dias de dificuldade, porque a paz que nós temos é a paz que Jesus nos deu. Que você tenha essa paz. Quando você tem essa paz, você não tem angústia, você não tem depressão, você não deixa o mal aflorar na sua alma para que venha surgir angústia, que venha te entristecer. Que Deus te abençoe. Receba essa palavra como aroma suave nas tuas narinas. Receba essa palavra. Deus está no controle da nossa vida. Jesus morreu por nós para nos dar a liberdade de morar no céu, de voltar a morar no paraíso. Toma posse dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te sustenta, que Deus segure nas tuas mãos e te faça vencer todos os dias. A cada dia que amanhecer, agradeça a Deus pela sua vida, agradeça a Deus pelo dia, agradeça a Deus pela noite que você dormiu. Vamos ser gratos. Quanto mais nós agradecemos ao nosso Deus, mais nós recebemos da parte dele a bênção. Que Jesus te abençoe aonde você estiver.
Aonde chegar essa palavra, as mãos do Senhor estão estendidas sobre a tua vida para te abençoar, para te livrar de todo mal. Em o nome de Jesus, é no nome de Jesus que eu deixo essa palavra para você. Que Deus te abençoe, que a paz que excede todo entendimento seja na sua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia.